Quantos aqui acreditam que são salvos? Se você já aceitou Jesus como seu Salvador, de verdade, você é salvo e deve acreditar, porque existem pessoas que têm muita dúvida se é salvo ou não. Na verdade, alguns até pensam que são e não são, e alguns pensam que não são e poderá ser que seja. Há duas possibilidades. Mas nós, olhando para a nossa situação, a gente tira conclusões que nos leva a essa convicção de salvação. Duas situações nos levam até a convicção da salvação. A primeira, que é a mais verdadeira e real, e que é de credibilidade, é a voz do Espírito, o Espírito Santo, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Segundo, a nossa própria consciência, fora do Espírito, a nossa consciência, com base na nossa fidelidade, com base nas nossas boas obras, com base na nossa obediência, com base naquilo que nós tentamos fazer para merecer o céu. Então percebe que não é a mesma coisa. Quando nós acreditamos que somos salvos, porque o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, isso não te leva a lembrar no que é correto que você faz, porque nós não fazemos o que é certo para ser salvo, porque senão seríamos salvos pelas obras. Seremos salvos pelas obras e não pela graça. E a Bíblia diz: pela graça sois salvos. Ou seja, você é salvo pelos méritos que você não merece, que está acreditado em Jesus, e Deus nos favoreceu. A única coisa, o único requisito é: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um presente. Dom ali não é um dom espiritual, dom ali é um presente de Deus, que no grego donativo, ou presente, ou coisas parecidas. Então é um presente que você não merece. Então graça é porque eu não mereço e Deus me concede. Se Deus me salvasse por causa da minha fidelidade, graça não faria sentido. Se Deus me salvasse porque eu estou fazendo tudo certinho, tudo na linha, me santifico, oro, jejuo, leio a Bíblia, então isso seria pelas minhas obras, pelo meu esforço. Mas alguém poderá dizer assim: a Bíblia diz que para a gente seguir a paz e a santificação, que sem a qual ninguém verá Deus. É certo, mas a santidade é para os que são salvos. Se os que são salvos começar a viver contrário da santificação, logo não vai entrar no céu, porque pegou o que recebeu de graça e jogou na lata do lixo. Que viver contrário da santificação é viver na vida de pecado. Então Deus nos dá de presente, e a gente, com o nosso pecado, joga fora, e aí não vai ver a face do Senhor mesmo, porque rejeitou aquilo que recebeu gratuitamente. Então a gente vai tentar pensar o seguinte: se ele falou assim, olha, se Jesus vier essa noite, por que você acha que você vai subir? A gente seria tentado a pensar: hoje eu não matei, não roubei, não menti, não traí, não adulterei, não forniquei, não comprei, não enrolei. E a gente começa a pensar: tudo isso é obra. Tudo isso é obra. Por que você acha que só iria se Jesus viesse hoje? Não, olha, eu não sei se eu errei, porque eu posso errar e não ter percebido. Eu posso ter pecado e nunca vou saber que eu peguei. Isso pode acontecer, como o pecado de omissão, saber fazer o bem e não fazer, que tem vezes que a gente pensa que fez tudo que deveria e a gente não fez. A Bíblia diz assim: olha, quando você fizer
tudo que pedir para você fazer, ainda depois disso, se considere inútil, porque você só fez o que te pediu para fazer. Então, nós devemos nos considerar inúteis, mesmo depois de fazer tudo que Deus pediu para fazer. Então você percebe que a gente nunca vai chegar e dizer: olha, eu mereço ser salvo, nunca, porque sempre vai ter uma coisa para fazer. Sempre Jesus vai dizer para nós assim: olha, eu porém tenho contra ti. Sempre Jesus vai dizer uma coisa dessa para nós. Então não pense que você, olha, Jesus já vai apontar o dedo e dizer para mim: aqui tem alguma coisa contra mim, porque todos nós, se Jesus passasse cara a cara, ele vai dizer para cada um de nós em alguma área: eu tenho contra ti. Ou ele vai dizer: falta-te uma coisa. Se for uma seria bom, né? Mas é muito mais. Então nós encontramos um homem que tinha boas obras. Cornélio, na nossa leitura, um homem que tinha boas obras, um homem que fazia coisas que talvez tantos nós fazemos. Ele orava, ele era temente a Deus, ele era um camarada devoto, ou devotado, ou dedicado a Deus, fazia esmola, isso é, um homem que tinha prática chamada de caridade, um homem que aparece um anjo, conversa com ele, manda chamar Pedro, e ele sabia que era um anjo, não era uma visão que ele teve, e pensou: não, você vai ver que ele lá na frente fala que ele sabia que era um anjo que falou com ele. Privilégio que nem todos nós, talvez você já falou com um anjo, o anjo falou com você nem sabe, biblicamente é possível, mas você não tem certeza. Ele sabia que quem tinha aparecido para ele era um anjo, um homem que disse que Deus recebia as orações, um homem que tinha um bom testemunho do povo da sua região. Os seus amigos, seus conhecidos testemunhavam, falavam bem dele. No versículo, bem no capítulo, no final no começo do capítulo, diz assim: olha, piedoso, temente a Deus, e era um homem que levava a sua família a temer o Senhor. Ele não era apenas ele e a esposa que tinha boas obras, a família dele tinha boas obras. Não era também só ele era um romano, trabalhava para Roma, fazia parte da elite de Roma, tomava conta de um grupo de 80 a 100 soldados, na cintura 100, quer dizer 100, mas isso poderia ser um grupo de 80 a 100 soldados. Não era judeu, mas era tudo a entender que ele era um prosélito. O que era prosélito? Prosélito era uma pessoa que era gentílica, convertida ao judaísmo. Isso é proselitismo, converter de uma religião para outra. Então ele tinha um comportamento que era um comportamento de um judeu fiel, mas ele não era judeu. Os gentios não tinham essa dedicação a Deus. Quando eles tinham, eles eram dedicados às suas imagens, aos seus ídolos. E não era para os ídolos que ele sacrificava, que ele orava, não era em nome dos ídolos que ele fazia esmola, ele fazia em nome do Deus de Israel. Então diz: o piedoso, temente a Deus, aqui letra maiúscula, apesar que no grego todas as letras são maiúsculas, mas aqui está maiúscula porque o editor entendeu que se trata do Deus de Israel. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas. E de vez em quando a gente dá uma cesta básica para alguém, né? Uma vez no ano, uma cesta básica, a gente acha que fez muito, mas esse homem ele fazia muita. Então, se era muita, não era uma cesta básica ou duas por ano, que às vezes a gente juntar todo o quilo que a gente traz para a campanha do quilo aqui uma vez por mês, talvez não dá toda a cesta básica. Ele fazia muita, e isso chegava diante de Deus. Não era só um elogio que ele recebia das pessoas, o próprio Deus recebia o que ele fazia. Então diz: toda a sua casa, muitas esmolas, e era um homem que orava continuamente, temente, piedoso, fazia esmola e era perseverante em oração. O homem que está ali
estruturado lá dentro da religião judaica, quem sabe querendo buscar a salvação através das obras, porque isso aqui, até o momento, são coisas boas, mas são obras boas, mas são obras. Então, o que é que o anjo diz para ele na oração cerca de 3 horas da tarde, versículo 4? Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, porque ele sabia que era um ser celestial. E ele disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Preste bem atenção. Nós, com essas qualidades de Cornélio, alguém chega para nós e diz assim: Deus tem recebido as tuas orações e as tuas esmolas. Ele sabe que você é temente, ele sabe que você é um homem piedoso, que você é um homem de oração. Ele tem escutado você quando você fala, Cornélio. Entretanto, Cornélio, você ainda não é salvo. Agora imagina, irmão José, Deus falando através de um anjo. Foi um anjo que apareceu, falando todas as qualidades, falando que Deus tem ouvido e escutado. Em outras palavras, eu tenho me agradado de você, mas você precisa se salvar. A gente ficaria um pouco preocupado. Como pode? Não sou salvo, mas Deus ainda ouve minha oração. Não sou salvo, mas Deus recebe a minha prática de esmola. Não sou salvo, mas eu sou temente a Deus, porque preciso fazer. Pois é, manda chamar Pedro. E Pedro vai dizer palavras que vai salvar não só você, mas toda a sua família. Era temente, fazia esmola, era piedoso, ele e a sua família, mas nem ele e nem a sua família eram salvos. Por que não eram salvos? Porque o temor deles era com base nas regras da lei mosaica. Ele estava se esforçando para fazer o que é certo, querendo encontrar o caminho, mas eles ainda não tinham um encontro com Jesus. Encontro aqui é palavra figurada. Então eles não tinham encontro com Jesus, e a Bíblia diz que sem Jesus não há salvação. Você vai encontrar pessoas por aí, em alguma religião, que faz esmola, que ajuda os pobres, que tem sistemas filantrópicos, isso é, instituições para ajudar as pessoas. Você vai encontrar gente aí distribuindo os bens materiais. Contudo, não quer dizer que essa pessoa seja salva. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para os pobres, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, isso não adiantaria se eu não tivesse amor. E ele dizendo: se eu não tivesse amor, está dizendo, e eu não fosse salvo. Porque quem é salvo em Jesus e pratica essas coisas é porque é salvo. Porque você não faz essas coisas para ser salvo, mas quem é salvo dá esmola, quem é salvo ora, quem é salvo jejua, quem é salvo é temente a Deus. Mas alguém pode fazer esmola, ser temente a Deus, pode fazer várias coisas e não ser salvo. Porque a minha crença é a partir de onde? É a partir da graça ou a partir da lei? A minha fidelidade, o meu esforço parte de onde? É de Cristo ou da lei do mosaico? Que apesar da lei ser dada por Deus, a função da lei não é salvar, mas se revelar o estado pecaminoso do homem e mostrar para ele que ele é incapaz, mesmo com seu esforço, fazer a vontade do Senhor como deve. Então, Pedro ele vão em 7 varões, vão para a casa de Cornélio, e quando chegam lá, eles ainda não eram salvos. E é engraçado que a salvação acontece em um momento
que a gente não sabe quando foi que eles foram salvos. Porque Pedro chega lá, com aquela comitiva, ele e mais 6 varões, e começa então a pregar a palavra, começa a anunciar a palavra, e de repente a salvação vai acontecendo, vai acontecendo. Como é que a gente sabe? Pelo o dom do Espírito Santo. Presta atenção aqui, foi derramado conforme Pedro fala a palavra, Pedro prega a palavra. De repente o Espírito Santo vem sobre a casa de Cornélio, e eles começaram a falar em outras línguas e glorificar o nome do Senhor. Nós vamos ter alguma surpresa quando a gente chegar no céu, talvez, não sei se a gente vai ter surpresa, mas a gente talvez vai ter alguma surpresa. É você chegar no céu e pensar assim: mas você aqui, eu pensava que você não vinha para cá. E a outra é: cadê o Cornélio que fazia esmola? Não aquele Cornélio que ele se converteu, mas encontrar outra pessoa. Mas cadê o José, o Antônio, o Pedro, que orava e Deus ouvia a oração? Eu testemunho que eu vi ele orar e Deus responder. Ele era temente a Deus, tinha o testemunho do de fora e do de dentro. Ele era temente, fazia esmola. E cadê ele? Não, porque isso não garante a salvação de ninguém. Ninguém é salvo pelas obras. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Então não se sinta tentado que vai morar no céu por causa das suas boas obras. Agora, as más obras revelam que a gente não vai para lá, mas as boas não é sinal que a gente vai. Você está entendendo? Agora, todo salvo tem boas obras, mas nem todos que têm boas obras se salvam. É isso que eu digo a vocês. Todos que têm más obras não entrarão, e nem todos que têm boas obras também vão entrar, mas todos que vão entrar têm boas obras. Então vamos lá, Efésios capítulo de número 2. Quem está entendendo diz amém. Amém. Versículo 8: pela graça sois salvos por meio da fé. Se não tiver fé, não tem como receber. E isso não vem de vós, é um presente de Deus, é um presente que Deus nos dá. Não vem das obras, nossa salvação não vem das obras. Por que não vem das obras? Para que ninguém se glorie, para que ninguém fale: olha, eu mereço a salvação porque eu fiz isso, fiz aquilo. Eu acho que você sabe porque eu faço isso e aquilo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, o cristão precisa estar consciente disso. O que garante que eu sou salvo? Porque eu sou dizimista ofertante? Não. Tem gente que ofertante dizimista nem crente é. Porque ora, tem gente que não é salvo e ora também. É só você ver. Cornélio faz esmola, doações, distribui os bens, mas não é salvo, porque não está em Cristo Jesus. Tem gente que está focado em uma instituição. Eu creio que sou salvo porque eu sou um assembleiano. Então, lá na Assembleia de Deus, lá sim tem salvação. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido porque tem salvo? Não. Está repreendido porque essa ênfase é o preconceito contra os demais. Quando você fala assim, lá na Assembleia de Deus, não. Na minha igreja, ou onde eu congrego, tem salvos. Como lá, Deus amor, também tem salvo. Como é que eu congrego lá? Também. Porque a igreja de Jesus não é a Assembleia de Deus, o ministério do Belém. A igreja de Jesus é constituída de todos os salvos dos 4 cantos da terra. Aqueles que temem a Deus, que faz a sua esmola, que ora, porque foram alcançados por Jesus. Porque ser fiel à religião judaica não leva ninguém para o céu. Ser fiel à religião, à Assembleia de Deus, o catolicismo quadrangular não leva ninguém ao reino do céu.
leva alguém ao céu é seguir a Cristo, pertencer a Cristo, se parecer com Cristo. Isso garante a salvação, porque só Cristo pode nos presentear com tal salvação que é gratuita. Eu tenho 25 anos, sou assembleiano, pode estar perto do inferno, igualmente se vai com bem feiticeiro. Estou dizendo verdade, não falta aos cultos, eu oro, jejum, pertenço ao grupo, sou líder dos varões, líder do grupo de oração, líder dos cordeiros. Não, isso não ajuda a entrar no céu, não, isso não ajuda em nada. O que nos ajuda é, sou salvo em Cristo e Ele me deu o seu Santo Espírito que habita em mim, testifica com o meu Espírito e me fortalece dia após dia, perseverando, guardando a minha fé, para que ninguém tome minha coroa. E quando Jesus voltar, por meio de Cristo, Cristo que morreu, Cristo que veio aqui na parte mais baixa, é o mesmo que vai vir aqui nos ares nos arrebatar. Ele disse: eu vou, mas voltarei para vós. É Jesus. Então não penso que garante minha salvação, a minha fidelidade, não. Você precisa ser fiel porque você foi salvo. Porque sou salvo, então devo me santificar. Guarde o que tem, para que ninguém tome a tua. Então recebeu de graça, guarde. Aquele que perseverar até o fim será. Nós fomos salvos no passado, somos salvos no presente e estamos sendo cada dia salvos quanto ao futuro. Então a gente tem que perseverar naquilo que a gente recebeu e que experimentamos no presente, e que dia após dia vamos fazendo parte e nos aperfeiçoando, porque mediante a graça de Deus nós haveremos de herdar o reino celestial. Então as boas obras precisam existir, porque a ausência dela significa que a salvação não operou em nós. A Bíblia diz que aquele que dá fruto, a árvore que dá fruto, ela é limpa para que dê mais fruto, e aquela que não dá é cortada e jogada no fogo, porque Jesus disse para os seus discípulos, que também serve para nós, que Ele nos chamou e disse: para que vades e dê muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele não disse isso para o ímpio, porque se ele falasse isso para o ímpio, ele estaria dizendo que o ímpio vai ser salvo por meio das obras. Mas ele disse isso para quem já era salvo. Você foi chamado para a salvação. Agora vá e produza bom fruto, que esse fruto em vocês revele a Cristo que vos salvou. Em Mateus 5 e o versículo 16, se você conseguir acompanhar nas suas sagradas, na sua Bíblia Sagrada, 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. As nossas obras do salvo, ela é de uma forma propagadora da manifestação da graça, para que os pecadores que não lê Bíblia, mas lê a nossa vida, possam detectar Cristo através das nossas obras e assim compreender o Evangelho com mais facilidade. Dá um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Então Cornélio era um homem exemplar. E a gente vive se comparando com o outro. A gente fala assim: imagine você encontrar uma pessoa que é que nem Cornélio, e você falar assim: olha, sabia que essa pessoa é tudo isso, mas não pode ainda não entrar no céu? Você pode ficar até nervoso com a pessoa e ela achar isso. Você não está condenando, não está julgando a pessoa, você está falando que é uma possibilidade, com base na palavra de Deus. Porque a gente sempre associa a nossa salvação aos bons comportamentos.
e devem ter sim bons comportamentos, mas eles nem sempre são sinal de salvação na vida do homem. É por isso que a nossa salvação tem que iniciar por meio da fé, a nossa fé em Jesus, a nossa fé em Jesus. Então, quem entrou aqui nessa noite e acha que é salvo, e eu creio que seja salvo, tem que pensar: por que eu acho que sou salvo? Porque a gente pode ser uma pessoa muito religiosa e não estar em Cristo. Eu preciso estar em Cristo Jesus. Jesus precisa ser o motivo da minha vida neste lugar. Jesus precisa ser o motivo de eu abrir a Bíblia. Ele precisa ser o motivo da igreja se prostrar no joelho e orar. Jesus precisa ser o motivo para eu acreditar no batismo no Espírito Santo, até porque o Espírito Santo não batiza ninguém. Quem batiza é Jesus no Espírito. O Espírito é como que fosse, imagine aí, um oceano enorme, e Jesus pega o homem que crê nele e mergulha nesse oceano. Por isso a palavra correta não é batizar com o Espírito, não faz sentido, é vos batizará no Espírito, mergulhará você no Espírito. Então Jesus é o motivo de eu acreditar quando eu oro, de eu ler as Sagradas Escrituras, ter certeza da minha salvação, porque se Jesus não tivesse vindo, morrido na cruz e ressuscitado, não haveria a chance de salvação nem para mim e nem para você. Então Ele nos salva e de quebra prospera nossa vida, de quebra de resultado dessa salvação. Ele nos dá qualidade de vida, porque o crente tem boa qualidade de vida. Crentes salvos em Jesus, que vivem pela fé, tem uma vida diferente de quando estava no mundo. Porque se alguém está em Cristo Jesus e a sua vida não mudou da vida de antes, não está em Cristo coisa nenhuma. Porque Paulo fala: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E comparando o nosso antes e depois, somos mesmo diferentes. Nossa vida social como pessoa. Eu não estou falando como ser humano religioso. Presta atenção aqui. Porque tem gente que quando vem para a igreja já é uma pessoa religiosa. Você nem precisa pedir para orar, ela já faz isso. Mas não significa que é uma nova criatura. Agora você vai saber se ela é uma nova pessoa, as suas motivações e como ela se relaciona com os demais. Você sabia que você orar, jejuar, ler a Bíblia, se consagrar, isso não prova para ninguém que você é uma nova pessoa? Não. Tudo que a gente diz, uma oferta, ler a Bíblia, orar, jejuar, a gente está se parecendo. Tem gente que parece com o Neymar, com o Lula, com o Bolsonaro. Tem gente que parece com um monte de coisa. Mas tem que parecer com Jesus, meus irmãos. Por que você não faz isso? Porque Jesus no meu lugar não faria. Por que você não deu essa resposta? Porque Jesus no meu lugar não faria. Por que você não veste tal roupa assim? Eu tenho certeza que Jesus não teria coragem de vestir essa roupa que você está querendo ter visto. Por que você não vai naquela festa? Porque eu tenho certeza que Jesus no meu lugar não iria. Eu disse que é para ser imitador dele. Então o máximo que eu puder, eu quero ser parecido com Jesus. Isso é característica de quem é salvo, que não é oprimido
Deus. Mas isso não garante a nossa salvação. É por isso que eu preciso ter o Espírito testificando com o meu Espírito que sou salvo. Porque se o Espírito Santo não testificasse com o meu Espírito, provando isso, testificando isso, autenticando isso, a gente ia ter muitas oscilações. Hoje eu penso que sou salvo. Olha para cá todos vocês. Hoje orei, jejuei a Bíblia, né? Prática normal de cristão. Orei, jejuei a Bíblia, né? Isso em paz. Se Jesus voltasse hoje, eu gostaria tanto que Jesus voltasse. Aí você se sente muito salvo. Aí tem aquele dia que você amanhece atribulado e vai dizer que você nunca vai ser atribulado na vida. Se você disser que nunca vai ser atribulado, já vou dizer que você está atribulado agora. Tem dia que você amanhece meio estressado, mau humor, não estou muito afim disso, estou com vontade, eu me arrependo, estou morrendo de madrugada, aquela coisa toda. Aí amanhece o dia, você não está nem querendo ouvir tanto hino, nem pregação de ninguém, você quer ouvir alguma coisa para esfriar a cabeça, nesse dia você está carregado. Você fala, oh meu Deus, tomara que Jesus não volta hoje. Mas ontem você estava desejando, mas hoje não, porque você coloca a sua salvação de uma forma condicional. Lembre-se, não vive uma vida errada, porque isso é qualidade de quem não foi salvo. Mas se a gente for esperar ser salvo porque tem a vida retinha, ninguém entrará no reino do céu. Por isso, a conclusão é: somos salvos pela graça de Deus. E essa é só através de Jesus. Meu tempo de igreja não garante. Quantas vezes a minha Bíblia não garante? Leia o máximo que você puder, olha o máximo que você puder, mas no final é só Jesus sabe. Então, em que direção nós estamos trilhando, meus irmãos? Olha, estou lutando para ser salvo, para garantir a minha salvação. Eu estou me sacrificando, fazendo aqueles uns hinos meio atravessados que diz por aí, tem um hino que fala, eu estou pagando o preço. Você se lembra do hino que fala assim? Estou pagando o preço, estou pagando o preço. Alguém lembra da frase aí, um pedacinho do hino? Como é que fala, estou pagando o preço? Tem um hino que fala aí, gente? Ninguém se lembra? E não é hino antigo não é do tempo do meu avô. Estou pagando o preço, estou pagando o preço. Não. Crente sacrifica, e sacrifício não é sinal de pagar preço, porque para nós servir a Cristo não é pagar preço. Servir a Cristo é o privilégio, pertencer ao reino dos céus. Pedro, quando saiu da prisão certa feita, ele não foi dizendo, olha, pagamos o preço. Pedro saiu dizendo, glória a Deus por sermos dignos de apanhar por causa do nome de Jesus. É privilégio. Privilégio até sofrer, até morrer. Presta atenção aqui, jovem. Jesus diz assim, olha, bem-aventurados sois quando disserem todo mal contra vós por minha causa. Vamos lá, Mateus capítulo 5. Estou sendo dizer que o pastor está inventando versículo na Bíblia, porque tem uns que colocam versículo que não tem mesmo, mas não sou desse não. Vamos lá, crente. 5:11 de Mateus. Mateus 5, verso 11 a seguir. Quem está me ouvindo diz amém. Quem está conversando diz misericórdia. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha, veja bem, bem-aventurados sois, só faz sentido aqui por causa da última palavra, por minha causa. Se parasse até aqui e contra vós, não teria vantagem nenhuma, a gente não ia ganhar nada por isso. Porque às vezes as pessoas se levantam e falam mal contra nós e a gente provocou a situação. A gente foi um atribulado na história. A gente foi aquele que deixou um fogo estranho. Mas aqui Jesus está dizendo, é quando isso acontecer por causa dele. E se a gente sofrer por causa de Jesus, diz assim, olha, exultai e alegrai-vos, porque é grande. Por que para você se alegrar? Porque se você está sofrendo por causa de Jesus, grande será o vosso galardão nos céus.
sofrer por causa de Jesus é privilégio, porque isso vai redundar em recompensa para nós. Somos salvos, ou apenas pensamos que somos, ou a gente pensa que é salvo por causa das nossas obras. Olha, tenha boas obras, mas saiba que elas, sem Cristo, não tem valor nenhum. No livro de Isaías, chega a dizer que as obras massas são como trapos de imundícias. E trapo de imundícias era o tecido que não tinha valor para nada. Depois de usado, tinha que jogar fora. Que na época era o equivalente absorvente que as mulheres usam no período menstrual. Era tecido que se usava, tem lugar que até hoje é assim. E esse tecido, como fluxo sanguíneo, eles eram chamados de tecidos imundos. Então eles não serviam para ser lavados e reutilizados, eles eram lançados fora. Não tem valor nenhum. Então ele pega essa figura dizendo que as nossas obras, e as nossas obras, se elas não forem em Deus, se não forem em Cristo, por que as nossas obras têm valor? E porque quando Deus olha para as nossas obras, Ele olha para elas por meio de Cristo. Se as nossas obras, Cristo é o motivo dela, Deus olha por meio dos méritos do seu Filho, e por isso ela tem valor. Porque se não for por meio de Jesus, a gente não vai receber nenhum galardão delas. Por isso que Mateus 6 diz assim: olha, quando guarda de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser elogiado por eles. Porque se você fizer assim, você já recebeu o seu galardão, que é o elogio das pessoas. Mas diante de Deus não vai receber elogio nenhum das boas obras que fizer as pessoas aqui na terra. Se o que estamos fazendo para ser vistos, inclusive as nossas orações, se forem feitas para que os homens escutem, porque tem gente que quando ora porque o outro escuta. Não sei se você percebeu, mas tem tipo de oração que ela é para que as pessoas ouçam, não Deus. Eu não vou falar sobre isso agora, não. Tem jejum que é para isso também. Nas redes sociais tem bastante essas coisas. Mas quando você ora, quando você se consagra, quando você busca Deus, quando você evangeliza, quando você doa alguma coisa para alguém e faz isso por meio de Cristo, que constrangeu o seu interior, isso é sinal da salvação operando em nós. Então Cornélio, que ele fazia, não fazia por meio de Cristo, ele fazia pela religião judaica. Ele não estava fazendo nada de errado, ele estava tateando, tentando nas palpadelas encontrar no escuro o caminho certo. Mas ainda bem que ele mesmo assim agradou a Deus, e Deus enviou um anjo, e o anjo disse: chame o missionário Pedro, e Pedro vai falar. E Pedro falou, e foi salvo Cornélio e toda a sua casa, e recebeu ainda o batismo no Espírito Santo. A salvação é algo rico, mas somente Deus pode oferecer para o homem. Pergunto novamente: quem aqui tem certeza da sua salvação diz amém? Somos salvos porque Cristo salvou, e isso foi gratuito. Eu só não posso brincar com isso, porque isso seria zombar da salvação. Para terminar, em Hebreus capítulo 2, diz que é para a gente atentar muito para isso. Porque algo que eu não preciso fazer nada para ser salvo, é só crer, então eu vou viver a vida errada. Não viver a vida errada é sinal de que não foi, ou de que está entregando de graça, devolvendo, sei lá, o que recebeu. Isso é desprezar a salvação. Viver uma vida de pecado agora, depois de salvo, isso é pecar voluntariamente. Corre um grande risco que vive pecando voluntariamente. Eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Cuidado, que pode chegar uma hora que Deus fala assim: olha, chega para você, corta o fio de prata. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, pessoas foram ceifadas por Deus por causa da maneira que lidou com as coisas sagradas. Crente, cuidado. No Antigo Testamento as pessoas podiam desprezar até o cordeiro lá, depois fazia outro sacrifício lá para cobrir o seu pecado. Agora, se alguém nessa nova aliança despreza o único sacrifício de Cristo Jesus, pode chegar no
vou insistir mais. Mas isso a gente pode falar um outro dia. Se Deus pode dar um basta, Deus pode. Mas não vamos falar disso aqui agora. Hebreus 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum venhamos nos desviar. A palavra desviar não é errado, como algumas pessoas pensam, irmão. Para que não desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, essa palavra falada pelos anjos aqui fala da lei de Moisés, permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição ou o castigo. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram? Nós, se no Antigo Testamento as pessoas eram punidas quando era transgressora, agora devemos atentar com mais diligência do que eles, se nós não der ouvido para aquilo que foi pregado, começou por Jesus e depois anunciou pelos seus apóstolos. Ou seja, no tempo da graça as coisas são mais sérias do que o Antigo Testamento, apesar de não parecer. Então precisamos estarmos atentos. O que garante que eu sou salvo é se eu estou em Cristo Jesus. Mas eu quero em Deus, eu quero no Espírito Santo. Não pode ser salvo se não for por meio de Jesus. Jesus disse: aquele que tem filho tem o Pai. E diz: aquele que não tem o filho não tem o Pai. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Para chegar até Deus, o meu Pai, tem que passar por mim primeiro. Então crê em Deus o Pai, crê em Deus o Espírito Santo. Sem crer em Jesus é impossível ser salvo, porque Jesus foi o Cordeiro que tirou e tira o pecado do mundo. É por meio de Jesus que todas as coisas foram feitas, foram criadas, anunciadas. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem disse isso foi Jesus. Então, não estribe, não se exalte sobre as suas coisas boas, achando que vai entrar no céu por causa disso. Mas, por entender que recebeu gratuitamente de Cristo, o que eu preciso fazer agora é continuar conservando isso que Ele me deu, guardar dentro do meu coração, perseverar naquilo, na posição que Ele me colocou. Lembra que Ele disse para a igreja de Éfeso: porém eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Digo: então depressa você deve se arrepender. Aí ele fala assim: ó, lembra-te, pois, de onde? Não é lembrar onde caiu, é de onde. Onde você está? Eu estava ali. Então foi de lá que você caiu? Então volte para lá. Não é onde caiu, mas de onde. Deus nos colocou nas regiões celestiais, e a gente, por causa da nossa inteligência, a gente sai de lá. Então volte para lá. Foi lá que Deus te colocou. Não é voltar onde você caiu, porque lá não vai ter nada onde você caiu. Agora lembre de onde Deus nos colocou no nível, e a gente desceu para o nível inferior. Mas Ele quer que a gente volte para a posição onde Ele nos estabeleceu. Lembra-te, pois, de onde caíste. Volta a praticar as primeiras obras, antes que venha capino vocês. Então a gente tem que perseverar, mas a gente não consegue se salvar. Só Cristo. Ele deu ouvido à voz do anjo e foi até Pedro, e Pedro falou a palavra. A gente não sabe todos os detalhes das palavras, a gente tem parte da pregação, mas a gente não sabe os detalhes. Sabemos que Pedro falou de Jesus, e eles foram ali, coração se rendendo, e o Espírito Santo veio sobre eles. E esse mesmo Espírito que convenceu a Cornélio é o que continua convencendo até hoje e salvando vidas. E mediante isso, peço a Deus que fique de pé. Eu quero perguntar, não conheço todo mundo aqui,